E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida de xadrez que demonstra um estilo de jogo completamente diferente de tudo que você já viu. Essa é uma partida que foi jogada entre Alexander Alekhine e Wolf, e nessa partida o Alekhine joga de maneira completamente paradoxal. Ele ajuda o adversário a desenvolver, ele move a dama 50 vezes, move o cavalo mais 10 vezes e ainda assim ele ganha. Por quê? O estilo do Alekhine não é como nada que você já viu. Vamos à partida que você vai entender. Começamos com D4, temos D5, cavalo em F3 e as pretas já surpreendem com um lance pouco jogado, peão na casa de C5, como se o jogador de pretas estivesse ofertando o gambito da dama. Caso as brancas aceitem o peão, o jogador de pretas não está de fato com um peão a menos, né? Ele pode recuperar quando ele quiser com uma ideia de dama cheque, mas o simples E6 vai ser suficiente porque um lance como B4 já vai ser uma gafe, né? O jogador de pretas vai bater com A5 e todos aqueles sistemas que funcionam para as brancas no gambito da dama vão funcionar aqui para as pretas. Por consequência, o que o Alekhine faz é jogar peão na casa de C4 e agora tem uma tensão gigantesca de peões no centro do tabuleiro e as pretas capturam em D4, brancas capturam em D5 e pretas jogam cavalo em F6, preparando para recuperar o peão de D5. Essa é uma posição completamente simétrica e, por consequência, ela deve favorecer as brancas, nem que seja só um pouquinho, porque é o jogador de brancas que tem a iniciativa, enquanto a posição segue simétrica. Então, o Alekhine captura o peão de cavalo, esperando, é claro, que o seu adversário vai fazer o mesmo e vá capturar o peão de cavalo também. Então, cavalo toma, que é o lance esperado. No entanto, né, o que o adversário faz, ao invés de cavalo toma, que levaria um lance como E4, dando uma breve iniciativa para o jogador de brancas, é um lance que a princípio não parece muito ruim, o lance peão na casa de A6, mas quando você para analisar é uma gafe, não tem outra maneira de dizer. Esse lance já é um lance que te coloca em uma posição completamente inferior se você é o jogador de pretas. E quase todos os outros jogadores do xadrez, né, todos bons jogadores, inclusive, que não estudaram essa partida de antemão, seguiriam os princípios, né? Jogariam lances naturais, jogariam lances de desenvolvimento, jogariam tipo cavalo em C3, certo? Porque antes de sair lançando um grande ataque, você precisa desenvolver as suas peças, é claro. Não o Alekhine. O Alekhine reconhece que esse peão na casa de D5 é, na verdade, muito forte. E o que o adversário deveria ter feito é se livrado desse peão quanto antes. Por quê? O peão está impedindo as pretas de desenvolverem naturalmente. Ele está cortando a casa de C6 do cavalo, ao mesmo tempo ele está impedindo o jogador de pretas de jogar peão na casa de E6, que ele quer fazer para poder tirar o bispo e fazer o roque, sem aceitar uma fraqueza, sem ter que ficar com o peão isolado em E6, sem ter que entregar o bispo. Então o que o Alekhine faz, ao perceber o quão potente é o peão de D5, é um lance completamente absurdo, mas que faz total sentido. Ele joga E4, ele sacrifica o peão de E, com o objetivo de transformar o peão de D em um peão que pode ser defendido uma vez que ele não estiver duplamente atacado. Então, uma vez que o adversário aceita o sacrifício, e é claro que o adversário vai aceitar o sacrifício, ele não só tenta manter o peão de D5 com um lance como o bispo na casa de C4, não. Ele joga de maneira, assim, completamente ilógica, no entanto que funciona perfeitamente de acordo com o cálculo bruto. Ele faz como os jogadores modernos. Joga linhas que dependem puramente do cálculo, não importa o quão posicionalmente estranhas essas linhas possam parecer. Inclusive o sacrifício E4 deixa ele com o peão isolado no centro do tabuleiro. Então o Capa Blanca teria um infarto com esse lance, mas o estilo do Alekhine é implacável. O que ele faz? Ele joga agora dama em A4, ele desenvolve a dama cedo para uma casa onde ela pode ser atacada e perde tempo, e ainda ajuda o adversário a desenvolver. Quantas vezes você já não escutou não tira a dama cedo, ou senão não dá um cheque que o cara pode simplesmente cobrir desenvolvendo? Nesse caso, no entanto, é absolutamente o melhor lance. Por quê? Caso um oponente desenvolva defendendo o cheque de bispo ou de cavalo, o que ele vai estar fazendo é cobrindo o ataque da dama ao peão de D5. Então um lance como cavalo em D7, por exemplo, já é um lance que impede que o bispo se desenvolva, já é um lance que faz com que a dama não fique de olho nessa casa e já dificulta tremendamente o desenvolvimento das pretas, uma vez que não vão conseguir jogar um lance como E6 facilmente para tirar o bispo, vão ter que jogar com G6 para desenvolver, e brancas na verdade estão muito bem obrigado. Se você desenvolve de bispo, que foi o que aconteceu na partida, a mesma coisa ainda é verdade, né? O cavalo ainda não pode ser desenvolvido para a casa de C6, então tirar o bispo também atrapalha o desenvolvimento do cavalo, e ao mesmo tempo o bispo para de guardar o peão da casa de B7 e a dama para de atacar o peão de D5, então dama em B3 foi jogada aqui pelo Alekhine, pressionando o peão de B7.
Mas e se o jogador de pretas tivesse jogado o lance dama na casa de D7? Bem, nesse caso, de maneira imediata, o jogador de brancas estaria completamente ganho com um dos dois lances, ambos funcionam. Ou bispo em B5, cravando a dama do adversário e, dessa maneira, forçando ele a capturar o bispo e entregar a qualidade, ou o ainda mais preciso e bonito cavalo em B5, ameaçando cavalo na casa de C7, cheque, certo? E esse lance é muito legal, porque ele não poderia ser capturado de dama, né? Não dá para capturar porque a dama fica cravada ao rei. E na existência de um lance como rei em D8, dama em A5 força a sequência, né? Rei em E8, cavalo em C7, alguma coisa do gênero. E aqui, se você escolhe capturar o cavalo, vai ser algo bem parecido, dama toma a torre, exceto que você abriu mão do cavalo, não abriu mão do bispo, e o bispo segue ameaçando o peão de B5. Então isso daqui é um pouco mais forte ainda para as brancas. Nesse caso, né, o jogador de preta joga bispo em D7, desenvolve uma peça com tempo na dama, e ele movimenta a dama pela segunda vez na partida, ameaçando o peão de B7. Parece que ele tá rompendo uma série de princípios, e ele tá mesmo, ele tá aceitando peões isolados, ele tá movimentando a dama. No entanto, isso é de acordo com a filosofia enxadrística do Alekhine. O Alekhine não acreditava em regras rígidas para o xadrez. Ele acreditava que o xadrez ele deve ser jogado livremente, que se uma fraqueza que você criou, como o peão isolado de D5, não tem nenhuma maneira do adversário pressionar essa fraqueza, ela não é uma fraqueza de verdade, só porque o peão está isolado. Ele acredita que, por exemplo, não é porque você tirou a dama cedo e o adversário desenvolveu em cima da dama que a posição dele necessariamente é melhor. As coisas têm que depender da posição concreta. E nessa posição concreta, pretas estão com problemas para desenvolver. Tem que defender o peão de B, tem que achar um jeito de tirar o cavalo e tem que achar um jeito de contestar o centro para poder tirar o bispo. Então o jogador de pretas tenta resolver os problemas e joga cavalo em C5 com o tempo na dama. E nessa posição, tem vários lances que são tremendamente naturais para essa dama se movimentar, mas o Alekhine joga o lance profilático. Veja só, o que é que você jogaria nessa posição? Eu tenho quase certeza que uns 90% de vocês jogaria dama em F3. Parece o lance mais natural, mas dama em F3 deixa o jogador de pretas igualizar, porque o cálculo concreto dita que nessa posição pretas estão muito bem após o lance peão na casa de E5. Pode parecer que esse lance é impossível, porque depois da captura ampassão você tem pressão ali no peão da casa de B7. No entanto, esse não é o caso. O adversário captura de cavalo e depois que você troca os cavalos aqui, se você tomar em B7, o que vai rolar é que vamos ter bispo na casa de D5 e a sua dama está presa. Então, o lance dama em F3, apesar de parecer um lance forte, apesar de parecer um lance bonito, falha no primeiro teste que você deve fazer, que é o teste do cálculo. O que o meu adversário quer jogar? O Alekhine diz, se você quer jogar E5 para poder desenvolver o bispo e fazer o roque, eu vou jogar dama em E3. Agora você não consegue mais movimentar o peão de E, porque você vai ter problemas táticos. Um simples E6, eu respondo com o bispo em C4, você não pode de fato se livrar do meu peão, depois eu vou fazer o roque tranquilamente, ou eu vou capturar aqui e vou te deixar um peão isolado, e um lance como E5 eu posso capturar de dama com cheque, né? Eu não preciso tomar um passant, e a sua posição começa a cair aos pedaços. Já é a terceira movimentação de dama do Alekhine, e o jogador de pretas tem uma série de problemas para resolver por conta disso. Pretas, então, jogam lance peão na casa de G6, querendo desenvolver o bispo. E o que o Alekhine faz é voltar o cavalo para a casa de F3 com o tempo no cavalo de C5. Aqui ele poderia também ter jogado, num lance muito preciso, dama em E5, né? Ameaçando a torre, forçando o oponente de duas uma, ou a jogar como torre em G8, abrindo mão da possibilidade do roque, ter que jogar correndo no centro porque movimentou a torre, ou jogar o lance F6, que é um lance de enfraquecimento, também meio que abrindo mão do plano de roque, porque quando você começa a mexer nos peões ali na ala do rei, o roque também não é mais tão forte. Mas o Alekhine, no final das contas, decidiu por cavalo em F3, movimentando esse cavalo uma terceira vez para deixar livre essa diagonal e gerar problemas ao longo dela. Então ele tá ganhando tempo, mas veja só, estamos no 10º lance. Já era para ele ter desenvolvido as peças todas, já era para ele ter feito o roque e já era pra gente estar finalizando a abertura entrando no meio jogo. Mas ele só tirou a dama e o cavalo. E o jogador de pretas tem que jogar lances únicos para não perder. Pretas acabam jogando uma imprecisão dama em C7, defendendo o cavalo enquanto desenvolve. Parece que o Alekhine movimentou uma peça duas vezes e, no processo, forçou o oponente a desenvolver uma peça, trazer uma peça que não estava jogando para o jogo. No entanto, complicações táticas, foi o que a gente falou. Dama em C7, a dama não está guardada. O correto era o lance cavalo em A4, por estranho que seja, não encontra nenhuma complicação tática porque o cavalo está defendido. O lance dama em C7 vai levar o lance maravilhoso do Alekhine, dama na casa de C3, com uma ameaça dupla. Ao mesmo tempo pressionando a torre que está solta
e gerando uma ameaça de jogar o lance peão na casa de B4, explorando a cravada em cima da dama e ganhando o cavalo. E por mais que o cavalo saia com cheque, a dama está muito bem defendida. Então, o adversário tem que encontrar alguma maneira de lidar com as duas ameaças. E o lance forçado aqui para o jogador de pretas é o lance torre na casa de G8, gerando ali uma possibilidade de jogar bispo em G7. E esse lance funciona muito bem taticamente para parar também o B4. Porque se você joga B4, você vai acabar perdendo a qualidade no final da sequência. Sim, você ganha um cavalo, mas vai cair a torre lá na casa de A1 após bispo na casa de G7. Então, ao invés de dama tomar cavalo perdendo a qualidade, você tem que se colocar aqui numa cravada, né? E o jogador de pretas, ele tem tempo para bispo toma cavalo, dama toma e algo como cavalo na casa de D3, trocando o cavalo dele pelo bispo de C1 que não está protegido, quer você tome de bispo, quer você tome de dama. Então, o que o Alekhine faz? Quando ele vê o torre G8 do adversário, joga bispo na casa de E3, desenvolvendo uma peça pressionando o cavalo. O oponente joga peão na casa de B6. E nessa posição vale a pena se questionar por que agora o B4 não funciona. Já que depois do bispo em G7 você tem bispo na casa de D4 como mais ou menos uma refutação. Acontece que, taticamente, o lance acaba não dando certo, porque se você jogar B4, tem uma situação muito curiosa, né? Primeiro, bispo em G7 é um lance lógico, atacando a dama e o cavalo com o tempo. Se você cobrir, então, bispo em D4, é aquela mesma ideia. Ele vai capturar e depois da retomada, não tem mais a ideia do cavalo saindo com cheque para ganhar o bispo de C1, porque não tem mais um bispo em C1. Mas tem, né, o cavalo só saindo normal, porque não tem mais uma cravada em cima da dama de C7. Então a posição está perfeitamente ok para as pretas. Agora, bonito é você pensar por que não funciona cavalo em D4. Esse lance aqui é difícil de refutar. Mas a refutação é simples, você se coloca numa cravada. Olha que interessante, o jogador de pretas não precisa fazer nada. Quando você tomar o cavalo, ele vai tomar de peão, e aí ele vai ganhar o cavalo que tá cravado. Ele joga tipo dama em D6, você tomar o cavalo, né? Beleza, ele toma de volta, tá cravado, e você tá numa posição complicada. E por que você fez tantos lances de dama se o rei ainda tá exposto no centro do tabuleiro? Nem dá pra tirar o cavalo com o tempo na dama tentando alguma coisa, tipo cavalo em F5, cavalo em B5, porque a sua dama cai com cheque. Então ele vai só tomar a sua dama e depois tirar a dama dele. Por consequência, as ideias de B4 não dão certo, mas elas não precisam funcionar. A posição do adversário já tá tão comprometida porque ele não consegue desenvolver o cavalo, porque ele não consegue fazer o roque, que o Alekhine apenas desenvolve de bom grado cavalo em D2, vem bispo em G7, desenvolvendo com o tempo na dama, e o Alekhine percebe também os conceitos posicionais. Veja só, o oponente fez um fianquito. Esse bispo de G7 é um bispo muito importante para a posição dele, tá cheio de casa fraca ao redor do rei. Agora que você fez todo esse trabalho, né, teve todo esse trabalho para conseguir desenvolver o bispo, vamos trocar? E você não tem escolha, porque eu tô ameaçando ganhar o bispo. E um lance como F6, deixando o meu bispo dominar a posição, não é bacana. Bispo toma, dama toma, e aqui as pretas têm muitos graves problemas. O rei no centro, que não vai sair do centro. O cavalo de B8, que não vai entrar pro jogo porque ele não consegue se desenvolver para nenhuma casa. Se você tira o bispo, tipo, tentando gerar a casa de D7 pro cavalo, e dessa maneira tentando tirar a torre de alguma forma, G4 manda o bispo de volta. Ah, mas G4 enfraquece. Mas se lembra, segundo a lógica do Alekhine, o cálculo bruto sempre bate o conceito. Você nunca joga um lance só porque o conceito te diz para jogar. Você calcula todas as linhas até o final. Por isso que ele é chamado de um matemático do xadrez, por conta desse estilo frio e calculista. O jogador de pretas faz uma aposta. Ele precisa resolver o problema de ter 8 pontos de material que não estão entrando no jogo. Então, ele aceita várias fraquezas jogando o lance bispo em B5, ofertando uma troca de bispos que vai dobrar peões dele. Qual que é o objetivo dessa troca? Primeiro, ele se livra do bispo que não estava fazendo nada na casa de D7 e libera a casa para o cavalo. Segundo, quando você tomar, ele vai tomar de peão, liberando a entrada da torre. Só que o custo disso é alto. O custo disso é o Alekhine desenvolver uma peça com cheque enquanto ele captura, né, essencialmente ganhando tempo, bispo, peão toma. Ele pode fazer o roque e no final das contas a posição das brancas é 100% saudável. Temos peão no centro, temos peças desenvolvidas, temos o rei seguro no roque, enquanto as pretas tá ao contrário. Falta desenvolver um monte de coisa, rei no centro, posição assim, caindo aos pedaços, né? Preta joga um torre em A4 com o tempo na dama, e o Alekhine, que não quer deslocar a dama, que tá muito bem posicionada, joga B4, beleza, vamos desconectar a torre da dama. Não está de fato ameaçando o cavalo, não tem essa ameaça de verdade, porque isso penduraria a dama, então o oponente deixa o cavalo onde está, ele joga dama em D8.
Agora o Alekhine joga A3 para que, se em qualquer momento a dama sair, o peão não seja pendurado, e o adversário desenvolve a peça que faltava, cavalo em D7. Temos torre em E1 por parte do Alekhine, trazendo a torre para o jogo, colocando ela na coluna semiaberta, e rei em F8, saindo das ideias da torre na coluna aberta. E agora a posição do adversário começa a colapsar taticamente por conta do avanço D6 por parte do Alekhine. Nessa posição, caso o adversário aceite o peão, o problema posicional dele, na verdade tático, que ele vai enfrentar, é que se ele aceitar o peão, a dama sai com cheque. E a única razão pela qual a gente não podia tomar esse cavalo é porque tem uma dama aqui, né? Então, dama toma cheque, no momento que o rei sai, a gente já ganha uma peça de imediato. E toda aquela vantagem posicional, vantagem de controle central, vira uma vantagem material e a posição se converte muito rapidamente. Então, o que o jogador de pretas faz é jogar cavalo em E6. Ele tenta resolver os dois problemas de uma vez. Ele tira o cavalo da casa que estava sendo ameaçado pelo peão e ele coloca esse cavalo em uma casa, né, onde ele também está de olho na captura de peão, dando um duplo na dama e no rei. E nessa posição, brancas jogam e vencem. Eu quero ver se você encontraria o lance que Alekhine jogou para destruir Wolf e imortalizar essa partida completamente paradoxa de xadrez. Pausa o vídeo, tenta encontrar por conta própria e quando você tiver finalizado o cálculo até o final, eu quero ver a compensação do lance que foi jogado também nos seus cálculos, você volta aqui e despausa o vídeo. Antes da análise, eu só gostaria de fazer um convite rápido para você que quer melhorar no xadrez. Daqui a uma semana, dia 27 de janeiro, vão ser abertas as matrículas do curso de xadrez do Zero à Maestria, que é o curso do GM Sup e da Mestre Fi de Júlia Alboredo. É um curso de altíssima qualidade, tem mais de 200 horas de aula gravada, tem aula ao vivo toda semana e eu recomendo demais. Para você que se interessou, tem um link no comentário fixado e na descrição do vídeo para entrar no grupo de WhatsApp. Nesse grupo tem todas as informações para você decidir se você vai querer ou não comprar o curso quando as matrículas se abrirem, e é também nesse grupo que você vai receber o link para compra quando as matrículas se abrirem. No mais, voltamos ao xadrez. É claro que o Alekhine joga o lance que todo mundo está querendo jogar, torre toma cavalo, e é um lance que expõe completamente o rei do jogador de pretas e gera essa grande fraqueza em E6. A continuação do sacrifício, que é muito importante que você veja também, cavalo em G5, ameaçando capturar em E6, com duplo, ganhando a dama do adversário. Ele não tem como defender o peão de E, mas ele tem como não perder a dama, então dama em B8, cavalo para E6 cheque, rei em F7, cavalo volta para G5, rei em F8, e ele pode, é claro, catar mais peões, ele pode, é claro, capturar esse peão com cheque, forçando o rei para o centro e trazer a torre e finalizar esse ataque, mas ele joga dama em D5, que também funciona muito bem, ao mesmo tempo ameaçando checkmate na casa de F7 e ameaçando o peão de B5. O oponente é forçado a defender o checkmate. E o único lance que faz isso é o lance torre em G7, que já tem que devolver a qualidade que foi sacrificada. Então, no mínimo, para você ter esse sacrifício justificado, você tinha que ter calculado até aqui, né? No mínimo até aqui, porque senão você estava indo apenas pela ideia de que o sacrifício ia se pagar uma hora, e não pelo estilo calculista do Alekhine, né? Você estava jogando de maneira mais intuitiva do que fria, enquanto o Alekhine era um cara dos cálculos. Aqui agora, cavalo em E6, recupera o material sacrificado, em G8, cavalo toma G7 com cheque, rei toma, D por E7 ameaçando o cavalo, cavalo em F6 ameaçando a dama e segurando a promoção, e dama toma B5, seguido por torre em A7, ameaçando o peão. Ou seja, em troca desse ataque tremendo, o que o Alekhine tem é 3 peões de vantagem sobre o seu adversário, um dos quais, inclusive, estando a apenas uma casa da promoção. O Alekhine joga a torre em 1, ameaçando promover, e o jogador de pretas joga dama em D6, ameaçando vencer o peão com torre por E7, e ao mesmo tempo dando um duplo no cavalo que não está guardado na casa de D2. Nessa posição ainda, o Alekhine, porque ele era um artista no tabuleiro, né? Ele vê que se ele promove para a dama, o adversário obviamente vai sacrificar o cavalo na dama, né? E vai ser isso mesmo, ele vai tomar o cavalo aqui, vai entregar o cavalo de D2, a simplificação vai levar a um final ganho para ele. No entanto, ele vê que se ele promover para cavalo, dá na mesma, né? O adversário ainda vai ter que sacrificar o cavalo na dama para não perder a dama pro duplo, e ele pode dizer que ele promoveu para cavalo. Então, ele chega na mesma posição de maneira mais bonita para mostrar que tem senso artístico. Temos cavalo toma cavalo, dama toma, dama por D2, e esse final, com 2 peões a mais, é simplesmente ganho para as brancas, né? O rei das pretas também está muito exposto. Então, o Alekhine começa a caçar o rei, dama cheque, rei F7, e um H4, só para não levar aquele mate da gaveta,
sacrificando o peão de A, e você absolutamente não deve tomar se você é as pretas, mas as pretas resolvem tomar e levam dama em E8, rei G7, torre em E7 cheque, rei em H6, dama em F8, rei em H5, então o rei sendo completamente caçado, torre em E5 cheque, que é interessante. Então, nessa posição está sendo sacrificado o peão de H, ou você pode ir para G4. Se você toma o peão de H, aí vai vir dama em E7, rei G4, dama em E6, rei em F4, torre em E4, rei em G5, dama em E5, rei em H6 e, finalmente, torre em H4, checkmate. Sabendo que o adversário levaria checkmate se ele capturasse o peão, o adversário vai para a casa de G4, onde também tem checkmate, através de torre cheque, certo? Defendendo o peão de H, rei em H5, G4, que é interessante, forçando o adversário a tomar o peão, e agora G5, um ataque descoberto, forçando basicamente o adversário a tomar o peão, e aí, dama em E7, rei em H6, torre em H4, checkmate. Mas o Alekhine não calculou tudo isso, né? Ele tinha checkmate forçado, ao invés disso ele prefere 2G5, que é mais simples. Se você tomar o peão, dama em H6 é mate. Então, pra não levar o mate, você tem que sacrificar a dama, aí fica muito fácil de converter depois disso, né? Portanto, o adversário abandona e nós temos uma das partidas mais estranhas de xadrez, onde o Alekhine joga lances assim inacreditáveis, ajudando o adversário a desenvolver, né? Dando cheques que podem ser facilmente bloqueados, jogando 50 vezes com a dama, 30 vezes com o cavalo e ainda assim dando um couro no seu oponente, para provar que se você conhece muito bem as regras do xadrez, você de vez em quando vai ser capaz de quebrá-las. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.